Alô, seguidores das plataformas digitais da Banda B, tudo bem com vocês? Quinta-feira, hoje estamos por aqui para trazer mais um entrevistado, mais um candidato à Prefeitura de Curitiba. Hoje, a bola da vez, vamos dizer assim, fazendo uma analogia com o futebol, será o candidato Goura do PDT, que inclusive já está conosco. Vou fazer uma apresentação aqui do candidato do PDT, que lançou campanha, né, e foi oficializado na campanha do dia 12 de setembro. Ele que é deputado estadual e agora concorre à Prefeitura de Curitiba, tem 40 anos, mestre em filosofia, ativista da mobilidade, ativista na área da mobilidade, professor de yoga, defende várias causas: mobilidade, agricultura urbana, alimentação consciente, parto humanizado, direitos humanos, acessibilidade, valorização dos serviços servidores públicos. Isso que a gente vai conversar a partir de agora. Bom dia, candidato. Nós teremos 20 minutos aproximadamente. No finalzinho eu dou ali um espaço para o candidato realizar as suas considerações finais. O quanto mais objetivo for na sua resposta, a gente vai aqui falando sobre as suas propostas, que basicamente a gente baseia a entrevista nas propostas de cada candidato, começando a valer a partir de agora, às 10 horas e 2 minutos. Bom dia, candidato. Bom, desde muito jovem, o senhor milita em várias áreas, né? O senhor foi candidato a vereador, foi eleito, né? Teve daí a oportunidade de ser candidato a deputado estadual, 2 anos na vereança, e depois assumiu o comando de uma cadeira na Assembleia Legislativa em 2018, mais 2 anos. E 2 anos se passaram, o senhor se lança agora candidato à Prefeitura de Curitiba. Eu, lendo aqui o seu plano de governo, e pelo seu histórico, o senhor acha que vai dar tempo de executar todas as suas propostas do plano de governo que o senhor tem e foi apresentado em 4 anos? Porque a gente tem que ver que o senhor tem um histórico aqui de não ficar muito tempo no cargo em que foi eleito, né? No caso do vereador, deputado estadual, e agora se lança candidato à Prefeitura de Curitiba. Bom dia, Paulo. Bom dia a você. Parabenizar a Banda B pela iniciativa aqui desse debate democrático. Bom dia a todos os ouvintes aqui, internautas que estão nos acompanhando. Paulo, eu de fato entendo a política como uma ação cívica e cidadã. Eu, como você colocou, desde os meus 20 e poucos anos, eu estou envolvido em discussões políticas sobre a cidade, buscando, desde 2004, a gente tem defendido uma política de respeito aos pedestres, respeito aos ciclistas de Curitiba, e também uma política de redução de mortes no trânsito. Isso me levou a atuar politicamente. A gente começou a cobrar os vereadores, cobrar os prefeitos. Era o prefeito Beto Richa, o prefeito Dutti, o prefeito Gustavo Frutti. E esse tempo todo, o que me chamou a atenção, Paulo, era que nós, cidadãos, precisávamos ocupar a política. A gente precisa ter na política pessoas que vivem a cidade, pessoas que andam a pé, que andam no transporte coletivo, pessoas que dependem dos serviços públicos. E nós, pessoas normais, precisamos também participar da política. Isso me levou a me candidatar, então, em 2016, a vereador de Curitiba, fui eleito. E na Câmara Municipal, Paulo, a gente vê que falta um equilíbrio entre o poder executivo e o poder legislativo. Eu fui parte da oposição ao atual prefeito Rafael Greca, simplesmente porque eu comecei a cumprir o papel de um vereador. Qual é o papel de um vereador? Fiscalizar o prefeito. Por causa disso, eu fui bloqueado pelo prefeito no Instagram, por causa disso, tive projetos meus que foram boicotados, e eu me candidatei a deputado estadual por 2 motivos. Primeiro, para a gente aumentar a possibilidade de uma bancada séria, representativa na Câmara Municipal agora, nas eleições de 2020. E segundo, por entender que Curitiba é uma cidade metropolitana, uma cidade que precisa de políticas integradas com a região metropolitana. Estou candidato a prefeito agora, com o compromisso de ser eleito, cumprir os 4 anos de mandato, mas pensando justamente que nós temos que pensar Curitiba numa perspectiva de curto, médio e longo prazo, baseada na redução das desigualdades, num desenvolvimento econômico que promova a redução das desigualdades sociais da nossa cidade, que promova a preservação do meio ambiente, ou seja, a gente tem que ter uma política de sustentabilidade real em nossa cidade, e que, por fim, promova essa integração metropolitana completa em todas as áreas. Vamos falar de uma política de habitação integrada, de mobilidade,
uma política ambiental, uma política de abastecimento. A água que nós curitibanos bebemos vem de Piraquara, vem de Quatro Barras, vem das nascentes do Rio Passaúna, em Campo Magro. Ou seja, não tem como a gente pensar Curitiba fora da perspectiva de uma grande metrópole. Obviamente que nós estamos apontando no programa de governo possibilidades para este curto, médio e longo prazo, e vamos trabalhar com afinco. O que falta, muitas vezes, Paulo, é uma vontade política para a implementação das necessidades urgentes da nossa cidade. A atual gestão, ela investiu 0,1%, o que dá cerca de 11 milhões de reais anualmente, nas políticas de habitação, sendo que Curitiba tem mais de 40 mil pessoas na fila da Coab, Curitiba tem mais de 350 favelas, e é um tema central para o urbanismo a moradia. A atual gestão preferiu dar milhões de reais para os empresários do transporte coletivo, ao invés de trabalhar na redução da tarifa, no aumento do conforto e da segurança para os usuários. Ou seja, faltam prioridades e falta uma escolha política que seja sensível às necessidades mais prementes da população. Baseado no que o candidato está falando, eu ainda insisto nessa pergunta, porque no seu caso, não acho que gera uma instabilidade no seu eleitor você passar 4 anos na cadeira de vereador, depois, perdão, no mandato de 4 anos, 2 anos, depois voltar a se candidatar agora a deputado estadual, conseguir uma vaga na Assembleia, passar 2 anos e se candidatar a um novo cargo. Isso não gera uma instabilidade entre os seus eleitores ou isso é justamente justificável? Paulo, eu fui eleito vereador com 6.573 votos dos curitibanos. Coloquei o meu nome à disposição dos curitibanos para ser deputado estadual. Fui eleito com 27.490 votos dos curitibanos e estou agora colocando meu nome à disposição dessas 27.490 pessoas e que, se elas quiserem, e outras, muitas mais, desejarem que eu seja prefeito de Curitiba, elas vão dizer isso no dia 15 de novembro. Se elas desejam que eu seja prefeito de Curitiba nos próximos 4 anos, ou se elas desejam que eu permaneça como deputado estadual, cumprindo as minhas responsabilidades na Assembleia Legislativa. De toda forma, Paulo, eu ressalto, nós precisamos ter uma participação política do conjunto da população. Eu não sou um político profissional de carreira, eu sou professor. Desde os meus 20 e poucos anos eu ganho a vida dando aulas de yoga, aulas de meditação e aulas sobre esse autocuidado terapêutico. E eu entendo que a atuação política ela é uma responsabilidade de todos nós. E estar exercendo um cargo como servidor público, o vereador, o deputado, o prefeito, são servidores públicos, é um privilégio, é uma responsabilidade muito grande. Agora, não cabe a mim decidir se vou ser prefeito. Estou apresentando o meu nome com humildade. Se a população entender que eu deva continuar como deputado, eu vou continuar como deputado. Mas entendo que os tempos exigem uma proposta renovada, oxigenada para a política. A gente precisa construir uma Curitiba muito mais participativa, democrática, plural e que caminhe para o século XXI. A gente tem que entender a cidade como uma cidade metropolitana, uma cidade que possa conversar com os grandes centros urbanos do mundo inteiro, e eu acho que eu tenho essas virtudes possíveis e necessárias para conduzir esse processo. Dentre as bandeiras que o senhor defende, o candidato Goura do PDT, a gente está conversando com ele nas nossas plataformas digitais, são várias bandeiras e eu queria apanhar uma aqui em especial, a retomada da economia. Como na prática o senhor vai lidar com esse tema que hoje é tão debatido e tão importante para o nosso futuro? Paulo, com certeza, Curitiba, logo nos primeiros meses da pandemia, perdeu quase 40 mil postos formais de trabalho, principalmente na área da prestação de serviços, do comércio. Nós pretendemos descentralizar a economia de Curitiba, fortalecer o comércio dos bairros, priorizar os pequenos e microempreendedores da cidade. Queremos fortalecer a economia criativa da cidade, das feiras, das pessoas que estão pensando com inovações tecnológicas e dar oportunidades a todos com capacitação, que a Prefeitura ajude na intermediação de crédito
para os micro e pequenos empresários da cidade, que a Prefeitura igualmente fortaleça a economia cultural de Curitiba e que a gente pense também uma economia sustentável, uma economia verde, uma economia que movimente recursos da própria Prefeitura na própria cidade de Curitiba. E aqui um ponto específico que eu menciono, Paulo, é a possibilidade da Prefeitura, através das suas compras públicas, direcionar recursos diretamente para os pequenos e médio e microempresários da nossa cidade. Fazer com que as compras públicas que a Prefeitura executa, a gente está falando aqui de quase 2, 3 bilhões de reais por ano, que uma boa parte disso seja direcionada para favorecer os trabalhadores de Curitiba, para que esse recurso seja investido em Curitiba e fique em Curitiba. Nós pretendemos também fomentar toda uma rede econômica de alto valor agregado, de indústrias limpas, indústrias sustentáveis, na área de saúde, tecnologia, informática, telecomunicações, que já é uma tendência. Em Curitiba a gente já sabe que a área de prestação de serviços e desse tipo de economia ela já corresponde muito mais do que as indústrias tradicionais. E também pensar, Paulo, da integração metropolitana na geração de empregos. Nós precisamos que Curitiba seja justamente a cidade que coordene um processo de desenvolvimento regional. Por fim, eu lembro, a pandemia vai trazer novas possibilidades de negócios, novas possibilidades de atuação. Precisamos ajudar as pessoas que estão na informalidade para que venham à formalidade. Tem muitas pessoas na cidade que vivem como ambulantes, que vivem da coleta de materiais recicláveis. Precisamos dar oportunidades a essas pessoas para que aumentem suas rendas com segurança e gerando justamente um processo de inclusão. A gente está falando, Paulo, que Curitiba precisa ter um ciclo virtuoso de desenvolvimento econômico, que promova a redução das desigualdades sociais, que ajude ativamente na preservação do meio ambiente, promovendo renda, promovendo inclusão e pensando de novo a grande cidade, a grande metrópole em que vivemos. O senhor até citou aí, candidato, a questão da agricultura familiar e no seu programa tem também, sugestiona a agricultura urbana. Uma não acaba conflitando com a outra, candidato? Não, Paulo. Na verdade, inclusive eu fui o autor da Lei da Agricultura Urbana enquanto vereador de Curitiba. Curitiba não tem mais um zoneamento urbano, 100%, rural. 100% dos nossos zoneamento de Curitiba é urbano. Ou seja, não faz sentido a gente falar de uma agricultura praticada em Curitiba que não seja uma agricultura urbana. Agora, a gente depende do cinturão verde da região metropolitana. A gente está falando de 15 mil produtores rurais, cerca de 10% deles já são produtores agroecológicos, mas quase a totalidade desses produtores rurais são agricultores familiares, são pessoas que têm pequenas propriedades e que suas famílias trabalham na produção de alimentos. Nós queremos fortalecer a ideia de que Curitiba tem que integrar esse cinturão verde a partir de uma matriz agroecológica. Isso significa pensar uma agricultura que não utilize agrotóxicos, que promova a ideia de que o alimento orgânico deve ser acessível a toda a população, deve ser acessível com preço baixo, com um custo baixo de produção, com assistência técnica aos produtores rurais e fazer com que esse alimento chegue para toda a população. Então, a agricultura familiar, a agricultura urbana são procedimentos necessários que devem levar a uma ideia de sustentabilidade, que devem levar para uma ideia de inclusão dos agricultores, com mais renda aos agricultores, mas também fazendo com que os alimentos saudáveis, orgânicos, cheguem a toda a população. A gente, inclusive, defende, Paulo, que 100% da merenda orgânica servida às crianças de Curitiba seja orgânica, seja oriunda da agricultura familiar, da região metropolitana e também do próprio território de Curitiba, e seja orgânica, seja o mais saudável possível para as nossas crianças. Falando de mobilidade, uma das bandeiras da sua candidatura é a bicicleta, né? A gente ouve nas propagandas que são veiculadas no rádio, falando bastante sobre a questão do uso da bicicleta, da interligação de Curitiba com a região metropolitana, também através da bike.
e um dos artigos ali da sua proposta fala bastante também da questão da bicicleta ser compartilhada. A gente teve num passado próximo, né, em 2019, se não me falha a memória, a questão das bicicletas amarelas, das yellow bikes, dos patinetes, que infelizmente não foi só aqui em Curitiba, várias capitais do Brasil, grandes cidades, também não deram muito certo. Lhe pergunto, como é que vai mudar um pouco da cultura, né? Que faz parte de uma cultura de quem tem país na Europa que isso já é uma realidade já há vários anos. Como mudar a cabeça do curitibano, daquele da região metropolitana, para entender esse novo modal de transporte compartilhado? Paulo, a bicicleta ela tem que fazer parte do dia a dia da cidade, ela já faz parte, mas ela não faz parte das políticas públicas de Curitiba. Infelizmente, com a devida atenção, com a devida posição que ela deveria estar presente no dia a dia. Nós entendemos que uma mobilidade sustentável ela tem que priorizar, sim, os pedestres, a acessibilidade, a inclusão das pessoas com deficiência, o transporte coletivo de qualidade e também o uso da bicicleta. Atualmente, Curitiba tem pouco mais de 200 quilômetros de infraestruturas cicloviárias, sendo que a gente tem 4.400 quilômetros de vias. Ontem, Paulo, aqui no Pilarzinho, um menino de 8 anos faleceu, né, num acidente trágico, andando de bicicleta perto da sua casa. A gente teve, na Leopoldo Jacomel, acho que inclusive a Banda B veiculou, mais um conflito entre um motorista, uma briga de trânsito com um ciclista que resultou em mais um óbito. A gente precisa pensar uma cultura da bicicleta. Uma cultura da bicicleta envolve a formação dos cidadãos em relação à sua atuação no trânsito, no respeito no trânsito, os ciclistas entenderem que eles têm direitos, mas eles têm deveres igualmente no trânsito, e a prefeitura criar uma condição de segurança para o uso da bicicleta em toda a cidade. Por isso que a gente fala, é necessário sim a criação de infraestruturas cicloviárias que conectem toda Curitiba, todos os 75 bairros de Curitiba. É necessário que as ciclovias cheguem até os terminais de transporte coletivo, que a gente tenha bicicletários efetivos em pleno funcionamento nos terminais, não aqueles bicicletários abandonados como a gente tem no Boqueirão, na Arthur Bernardes. Não, a gente tem um bicicletário seguro, efetivo e confortável para a população, falar de integração modal e falar sim das bicicletas compartilhadas. As bicicletas compartilhadas são uma realidade em muitas cidades do mundo inteiro. Aqui em Curitiba, a prefeitura ela não agiu de forma proativa, ela deixou a iniciativa privada agir, as startups, sem o devido controle, sem criar infraestrutura. A gente pega a Avenida Cândido de Abreu no centro, Paulo, você tem 12 faixas para automóvel. Você tem calçadas estreitas, sem acessibilidade, e você não tem nenhuma estrutura cicloviária. A gente está falando talvez da avenida mais importante do Paraná, né, no eixo cívico da nossa cidade, da capital dos paranaenses, e você não tem uma infraestrutura cicloviária ali. A gente não tem estrutura cicloviária decente no Tatuquara, na SIC, no Sítio Cercado, bairros que são praticamente cidades, né, pela população, pela densidade populacional, e o uso da bicicleta já é muito presente aqui na nossa cidade, pela população. O que falta? O poder público coordenar, junto com o Detran, junto com o governo do estado, junto com as prefeituras metropolitanas, uma integração e um processo de cultura. A gente quer retomar o projeto das bicicletas nas escolas, para que as crianças, desde logo na primeira infância, entendam a importância da bicicleta, saibam como conduzir a bicicleta com segurança no dia a dia, mas a prefeitura não pode se furtar do seu papel, que é coordenar esse processo. E aqui, Paulo, eu lembro, com 40 milhões de reais aproximadamente, a gente consegue fazer quase 1.000 quilômetros de ciclofaixas em nossa cidade. Isso é mais do que o suficiente para a gente fazer a conexão necessária nos transportes coletivos, nos terminais, nas universidades, nos pontos geradores de tráfego. Nós queremos sim uma cidade que priorize a mobilidade ativa. E aqui eu falo, respeitar os pedestres, respeitar os ciclistas e estimular que as pessoas andem mais, que as pessoas pedalem mais e que a cidade seja feita com um trânsito, Paulo, que priorize as crianças e os idosos. Se a gente tiver um trânsito seguro,
com cruzamentos seguros, com calçadas seguras para as crianças e para os idosos, bem como para as pessoas com deficiência, a gente vai ter um trânsito seguro para todos. Então essa é a nossa visão de cidade. A bicicleta está incorporada na mobilidade sustentável de todos os grandes centros urbanos. E se Curitiba quer ser uma cidade do século XXI, uma cidade cosmopolita, uma cidade de vanguarda, ela não pode continuar desprezando a bicicleta como ela tem feito. O atual prefeito disse em campanha em 2016 que os ciclistas não podiam infernizar o trânsito. E na sua gestão a gente viu que a bicicleta teve muito pouco espaço assim, no orçamento da prefeitura. E só agora, nas vésperas das eleições, a gente está vendo alguns projetos importantes saírem do papel, como a Via Calma da Padre Anchieta, na Avenida dos Estados uma ciclofaixa também. Mas ainda assim é muito tímido, é muito pouco, e está saindo só agora no ano eleitoral projetos que estão prontos há mais de 4 anos. O que a gente precisa, Paulo, em Curitiba, em relação à bicicleta, é priorizar a região sul da cidade. República Argentina, Winston Churchill, SIC, precisam de estruturas cicloviárias para que a população possa se deslocar dentro dos bairros, mas também se dirigir ao centro. A gente está terminando já quase o nosso tempo, candidato. Eu queria lhe perguntar o seguinte: o antecessor ao prefeito Rafael Greca foi o prefeito do PDT, Gustavo Frutti, que não conseguiu se reeleger, perdeu para o Greca. O que o senhor acha que ele fez de errado, ou as medidas que ele poderia ter tomado que não o fez, que fez ele ter perdido a reeleição, no caso, e que o senhor faria diferente? Eu acho que, primeiramente, Paulo, é importante a gente lembrar que o ex-prefeito Gustavo Frutti, ele foi boicotado pelo ex-governador Beto Richa, que foi o grande aliado do prefeito Rafael Greca. O Greca só foi eleito por causa do ex-governador Beto Richa, e Curitiba foi boicotada na gestão do ex-governador Beto Richa na área do transporte coletivo, na área da saúde, na área de grandes obras que dependiam de repasses do governo do estado. E esses repasses não vieram. A desintegração do transporte coletivo ocorreu por uma briga política. O subsídio do transporte coletivo que o governo do estado deu ao ex-prefeito Luciano Dutti e que está dando, né, pelo ex-governador Beto Richa, ex-governador Cida Borghetti, o atual governador Ratinho Júnior, estão dando esse subsídio ao prefeito Rafael Greca. Esse subsídio não veio ao prefeito Gustavo Frutti. Por quê? Por causa que eles preferiram privilegiar um jogo político, prejudicando o conjunto da população curitibana, né, e não tendo uma visão republicana da democracia como um todo. Nós pretendemos valorizar a educação pública em Curitiba, que foi uma conquista da gestão Frutti, valorizar os servidores de Curitiba, discutir a implantação do plano de carreira das professoras e professores, da Guarda Municipal e reestabelecer a valorização do funcionalismo público, Paulo. Não existe serviço público de qualidade sem a valorização dos servidores. Além disso, nós pretendemos retomar um processo de participação, de fortalecimento dos conselhos e de escuta com o conjunto da sociedade. Eu entendo que Curitiba precisa de um prefeito que saiba conjugar os verbos na primeira pessoa do plural, que fale nossa Curitiba e que consiga conversar com o conjunto da sociedade. Não é o que o atual prefeito tem demonstrado. O candidato Goran, eu justamente ia tocar nesse assunto da educação e o conflito entre prefeitura e servidores que existem, principalmente na área da educação. O senhor já respondeu, então nosso tempo já se esgotou. Eu vou dar mais um minutinho para o senhor para realizar suas considerações finais nesta manhã de quinta-feira, já agradecendo a sua participação nessa série de entrevistas com os candidatos aqui à Prefeitura de Curitiba. Paulo, eu que agradeço mais uma vez. Parabenizar a Banda B por essas oportunidades. A democracia se constrói com esse debate, então vocês estão cumprindo um papel muito importante. A democracia, eu convido a todos que estão nos assistindo para que conheçam as nossas propostas, acessem as nossas redes sociais e vamos juntos pensar essa cidade participativa, inclusiva, que pensa nas crianças, nos idosos e que esteja no século XXI de verdade. Curitiba tem que assumir o seu papel como uma metrópole integrada com todos os municípios vizinhos com os quais nós compartilhamos problemas e que devemos compartilhar soluções igualmente. Então, se você compartilha dessa visão de cidade que eu apresentei aqui, eu te convido, vamos juntos, dia 15 de novembro, vote 12, vote na nossa vice Ana Moro, e que a gente possa construir juntos essa cidade
que nós sonhamos. Muito obrigado, Paulo. Obrigado a todas e todos.